Olá, queridos amigos que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos acessarão em outra oportunidade. Aqui estamos para a realização do Evangelho de Jesus, Evangelho no Lar do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, nesse propósito de amor e de certeza que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Cristo. Aqui estamos, eu, Norma, do Rio de Janeiro, e a nossa irmãzinha Vânia, de Uberlândia, Minas Gerais, para o nosso estudo de hoje. Lembrando, meus irmãos, que o Evangelho no Lar, mesmo quando se está fazendo sozinho em casa, deve ser feito em voz alta, certo? Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós estamos nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, dando continuidade ao item 9. Para iniciar, entretanto, vamos fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, ampare-nos para que possamos desenvolver um estudo abençoado, Senhor, inspirados por esses espíritos de luz que aqui estão em seu nome e que nós agradecemos a presença deles, para que o nosso estudo possa ter um proveito profundo. Acima de tudo, nós agradecemos por esta oportunidade ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar online de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade a esse item 9, no parágrafo que assim se inicia. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Então, meus irmãos, a gente vai vendo o porquê. Neste item, Santo Agostinho vai continuar a aprofundar o nosso entendimento acerca da justiça de Deus, através do cumprimento da lei de causa e efeito, que nos vincula a atos praticados nesta ou em outras existências pretéritas, não é? Esse princípio da lei de causa e efeito com o propósito educativo para o nosso aprimoramento moral. Neste caso aqui, que Santo Agostinho está abordando, através da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Por isso, ele diz: não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição perfeita do passado
se revela, e daí julgais se um ou o outro já muito odiou ou muito foi ofendido. Que um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Então, vamos dar uma paradinha no texto aqui agora para uma reflexão. Aqui, nós identificamos o cumprimento, né, do princípio universal que afirma que não há nada que aconteça ao acaso, pois tudo que existe tem uma causa e cada causa gera um efeito correspondente. Então, se a mãezinha não fez nada para merecer a rejeição da criança nesta existência, como, por exemplo, às vezes a mãe sabe que está gestante e rejeita aquela gestação, entendeu? Ela começa a se questionar, puxa, não podia ter engravidado agora. Eu estou, por exemplo, num momento da minha carreira profissional que essa gravidez vai me atrapalhar, não é? Pode revoltar-se também por uma gestação prematura, né? Aquelas mãezinhas que engravidam assim muito jovens, às vezes por uma inconsequência da juventude, ou ainda manifestar desapontamento, meus irmãos, pelo sexo do bebê, quando ela vai fazer exames. Certa vez, eu ouvi uma instrução do Divaldo Pereira Franco, numa palestra, que ele disse ter sido procurado por uma mãezinha que não sabia por quê. Ela tratava a filha com carinho, mas essa filha, ela era ingrata com ela, falava coisas para ela que a deixavam assim muito triste. Ela sentia-se realmente rejeitada pela filha. E então Divaldo foi esclarecido, né, pela espiritualidade, que foi exatamente porque no momento que a mãezinha soube qual seria o sexo do bebê, ela ficou desapontada, porque ela queria muito ter um filho homem. E quando ela soube que era uma menina, ela falou, puxa vida, ela demonstrou. E aquele bebê sendo gerado recebeu aquilo como uma rejeição da mãe. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento com essas orientações que Santo Agostinho vai nos trazendo. Agora, se não houver nenhum motivo, assim, como esses exemplos assim que eu acabei de dar, nesta existência, né, em que a mãezinha rejeitou o bebê que estava sendo gerado, e sabendo nós que Deus é justo e misericordioso e que só nos dá o fardo que nós possamos carregar, então a razão vai nos levar a uma intuição imperfeita da consequência de vidas passadas, não é? Como Santo Agostinho fala. E daí julgais se um ou outro veio para perdoar ou para expiar uma falta cometida, não nessa existência, mas em existência pretérita. E aí Santo Agostinho continuou, né? Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de vós dois
foi culpado. Uma forma de nós compensarmos isso é através da oração pelos filhos, não é? Quando estes estão desprendidos pelo sono, é um momento ideal, não é? E nós podemos, com aquela oração, pedirmos perdão àquele espírito, se porventura tivermos feito algo que os magoou, né? Que o véu do esquecimento não estava deixando nós lembrarmos, mas que nós temos um propósito atual de amá-lo, não é? Agora entendam, meus irmãos, esse é um processo longo. Não é você fazer uma oração que vai resolver, não. Exige perseverança. É a gente prosseguir sempre orando, pedindo perdão e se esforçando para termos paciência e sabedoria na condução daquele relacionamento. Não é verdade? Vamos prosseguir então a mensagem de Santo Agostinho. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E, mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será por vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Então, vamos parar mais um pouquinho para refletirmos. É preciso, então, meus irmãos, não ficarmos imobilizados, não é? Como disse Santo Agostinho, por uma fraqueza culposa, nem negligenciarmos nos cuidados desse rebento. É preciso estarmos atentos às más tendências dos nossos filhos, que são manifestadas assim na mais tenra idade, por exemplo, orgulho, egoísmo, não é? Para que possamos fazer a devida corrigenda e não ficar passando a mão na cabeça desses equívocos que nós percebemos que os nossos filhos trazem com eles. Porque é uma responsabilidade concedida por Deus aos pais a condução dos seus filhos, que foram confiados a eles para que possam progredir evolutivamente. Para tal, é preciso, então, fornecer-lhes não somente a educação material, que desenvolve o intelecto do filho, mas a educação espiritual é fundamental para desenvolver nele o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O principal mandamento, não é verdade? E os próximos mais próximos de nós, quem são, meus irmãos? São os nossos pais, que nos dão a vida material para que possamos efetivar essa caminhada evolutiva. A oração e a fé fortalecerá os pais para o exercício do perdão e da caridade no convívio com o filho ou com a filha ingrata. Ao educar
as más tendências dos filhos trazidas do pretérito, temos que fazê-lo aqui e agora, porque assim os pais estarão poupando-se de expiação pela ingratidão ainda nesta vida, como diz Santo Agostinho. E ele prossegue. A tarefa não é tão difícil como poderias crê-la. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, auxiliados pelo esclarecimento doutrinário espírita sobre as origens pretéritas que ocasionaram as ingratidões hoje sofridas, não é? Pais e filhos tomam consciência, segundo André Luiz nos esclarece, numa psicografia de Antônio Badu e Filho, não é? No livro Vivendo o Evangelho, volume 1, numa lição chamada Repetência, André fala o seguinte: pais e filhos que são instrumentos da reencarnação para diluir mágoas do passado e ajustar compromissos para o futuro. Cientes disso, os pais assumem a obrigação da tolerância e do entendimento, da mesma forma que os filhos têm o dever do respeito e da consideração. Não sendo assim, aquele que falhar será reprovado nos testes da evolução, repetindo experiências em situações mais difíceis e aflitivas. E como ocorre em toda escola, a repetência é sempre atraso e complicação, diz André Luiz. Então, meus irmãos, como o mestre diz que a fé remove montanhas, busquemos segurar na mão de Deus. Alimentemos nosso coração com o mantra de Sai Baba, que sempre foi muito lembrado por Divaldo. Diante dessas provas com filho difícil, oremos. Entrego, confio, aceito e agradeço. E Deus nos fortalecerá e nos dará sabedoria nesse caminhar, tornando-o mais suave. Muita paz. Agora, a palavra da nossa querida irmãzinha Vânia para dar prosseguimento a essa mensagem de Santo Agostinho. A palavra é sua, minha irmãzinha. Gratidão, Norminha. Vamos à sequência dessa mensagem que é grande, mas nós vamos fazendo por partes para que todos nós possamos refletir sobre as colocações de Santo Agostinho. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los, que isso é o que a maioria não faz, né? A maioria fica encantada com aquele ser frágil, né? Ri, brinca, imita sons, mas se descuida de observar esses detalhes que já vão trazendo sinais que precisam de cuidado. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas.
Então, se os pais estão atentos a tudo que envolve a criança, desde tenra idade, desde pequenina, eles poderão corrigir, combater esses vícios, em sua maioria devidos ao egoísmo e ao orgulho, impedindo que eles lancem raízes profundas, isto é, que esses vícios, essas imperfeições, fiquem tão enraizadas desde pequenino que aí depois não se consegue mais modificá-los. Façam como o bom jardineiro que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então, à medida, no dia a dia, que você vai observando o seu filho, você vai verificando quais os pontos você precisa dar mais atenção, que você precisa atacar na raiz antes que eles cresçam, antes que eles tomem conta. Se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. E isso com frequência acontece quando os pais chegam à velhice, serem pagos com a ingratidão dos filhos, porque não podaram, não cortaram aquelas tendências do orgulho e do egoísmo. Os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral de seus filhos e não alcançaram o êxito desejado, não têm por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Se os pais se eles fizeram tudo pelos filhos e não alcançaram êxito, que eles tranquilizem a sua consciência. A parte dele, eles fizeram. Em compensação, a amargura muito natural que então experimentam pelo insucesso de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, um adiamento, e que lhe será concedido concluir em outra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Capítulo 3 do Evangelho, item 19. Então, aqueles pais que não alcançarem êxito em sua tarefa educativa, apesar de terem feito tudo ao seu alcance, eles terão uma nova oportunidade reencarnatória com aquele espírito e voltarão para que possam concluir a tarefa começada antes. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Isso é um bom lembrete para todos nós, que muitas vezes a luta é tão desgastante, é tão difícil, que nós achamos que Deus está nos dando algo superior à nossa capacidade de suportar. Mas aí está Santo Agostinho nos esclarecendo. Deus só permite as provas que podem ser cumpridas, aquelas que nós damos conta. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Então, em vez de resistir às más inclinações, às más tendências, nós nos comprazemos, quer dizer, a gente gosta, a gente sente prazer com aquilo, né? Então, os gemidos e os prantos
vão nos aguardar em existências futuras. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e em que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento ou de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então chegará um dia em que aquele espírito, cansado de sofrer, né, ele finalmente cede, né? E Deus então abre os braços para que aquele filho pródigo, aquele filho que não quis aproveitar as oportunidades anteriores, para que ele seja aceito. E Santo Agostinho ainda diz que as provas rudes quase sempre são indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas com o pensamento em Deus, quando são aceitas sem revolta, sem desespero. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que importa é o espírito não falir, não cair murmurando, se queixando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos outorgar o prêmio da vitória. Então saireis do turbilhão do mundo terrestre, para entrardes no mundo dos espíritos, e aí serdes aclamados como o soldado que sai triunfante da luta. Olhe que trecho belíssimo de Santo Agostinho, nos trazendo a certeza de um futuro melhor. Quando nós suportamos sem queixas, sem lamentos as nossas provas, nós receberemos o prêmio da vitória. E quando chegarmos ao mundo espiritual, nós seremos aclamados como o soldado que saiu triunfante da luta. Olha que imagem belíssima. Então, não nos preocupemos em querer ser recompensados, agraciados aqui na Terra. Muitas vezes, a recompensa vem quando nós voltamos ao plano espiritual. Confiemos em Deus, na sua justiça, no seu amor, que quer que cada um de nós seja feliz, que cada um de nós possa sair-se vitorioso em suas batalhas. Com a palavra, Norminha, que vai ler e comentar brevemente a lição belíssima do livro Vivendo o Evangelho. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Vivendo o Evangelho, volume 1, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz. A lição é a 185, intitulada Nem Tudo. Então, nessa lição, nosso querido André nos desperta para a importância, né, do vigiar e orar pensamentos, palavras e atos, buscando o autoconhecimento para que possamos promover o nosso autoaprimoramento. Vejamos o que diz André. Afrontas o orçamento e desorganizas a vida. Violas a lei de trânsito e acontece o acidente. Descuidas da família e arranjas problemas. Foges do bom senso e vives em confusão. Cometes a infração e deparas com a dor. Desrespeitas a saúde e adquires a doença. Desprezas o trabalho
e descobres a miséria. Recusas a harmonia e facilitas a discórdia. Evitas o clima de paz e alimentas o conflito. Rejeitas a convivência e encontras a solidão. Nem tudo que te aflige é resgate de erros de outras vidas. É consequência de desatinos cometidos agora. Embora tenhas o quinhão de provas relativas às culpas do passado remoto, boa parte do sofrimento que lamentas é patrimônio adquirido hoje. A falta de luz em casa pode ser o defeito na usina distante, mas quase sempre é a lâmpada queimada que esqueceste de trocar. Então, é nós vigiarmos, né? O nosso dia a dia para ver onde precisamos melhorar, porque assim nós estaremos fazendo valer a pena a reencarnação, né? Ao fazermos assim a nossa reforma íntima, conscientemente buscando esse aprimoramento moral, nós estaremos fazendo valer a pena esse bálsamo chamado vida, que nos é concedido para que possamos evoluir e não para que estejamos aqui fazendo da existência umas férias, um bel prazer, sem nenhuma responsabilidade. Então, precisamos não desperdiçar o tempo, aproveitá-lo, não é? Respeitar as leis dos homens e, principalmente, respeitar as leis de Deus. Precisamos buscar a vivência, né, em harmonia com o nosso próximo. Não ganhamos nada querendo ter razão sempre. O mais importante é buscar a harmonia, a paz, entender que precisamos ouvir mais. Por isso o Pai nos deu 2 ouvidos e uma boca apenas, para que não abríssemos essa boca e deixasse o espírito sair, como diz o ditado popular, mas vigiar os pensamentos, porque palavras jogadas ao vento não tem como recolher de volta. Às vezes magoamos, afastamos as pessoas de nós e quando precisamos, mais tarde, vemos que estamos sós, porque não soubemos cultivar esse amor ao próximo, essa benevolência, não é? Para com o próximo, praticar a caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, uma certeza que todos somos imperfeitos, não é? E aprendermos a perdoar as ofensas. Senão ficamos remoendo mágoas que só causa mal-estar e adoecimento. Então é isso, meus irmãos. Vigiemos e oremos para podermos progredir sempre. Muita paz. Agora a palavra eu passo para a nossa querida Vânia para a magnetização da água. A palavra é sua, minha irmãzinha. Ok, Norminha. Então, caros irmãos, vamos unir os nossos pensamentos para este momento em que nós vamos pedir seja colocado o remédio em nossas águas. O remédio de que necessitamos
Remédio esse que os médicos da Terra não conhecem, mas nós vamos pedir. E você sabe que você mesmo pode colocar as mãos sobre a garrafa, ou jarra, ou caneca, ou então você pode pedir. E é o que nós vamos fazer nesse instante. Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, neste momento da magnetização da água. Pedimos sejam colocados os medicamentos de que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual. Medicamentos que os médicos da Terra não conhecem, mas que pedimos, Senhor, sejam colocados para que nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos, encorajados para enfrentarmos os desafios diários. Medicamentos que nos tragam um sono de melhor qualidade, que nos auxiliam no controle de nossas emoções, que afastem de nós esses pensamentos de raiva, de ódio, de vingança. Mestre Jesus, rogamos, Senhor, o seu amor em favor de todos nós, necessitados desse remédio, para termos a sustentação para vencermos os obstáculos que surgem na jornada. E assim, Jesus, em seu nome, agradecemos, Senhor. E agora, encerrando o nosso encontro semanal, nós pedimos ao Pai e a Jesus, bem como a direção espiritual do nosso Evangelho no Lar Online, que abençoe todos os lares com as vibrações de paz, que fortaleça todas as famílias, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja corações endurecidos, que os pais possam permanecer firmes na missão que lhes foi confiada por Deus, que possam tocar aqueles corações mais resistentes através da palavra firme, porém fraterna, porém carinhosa, através do abraço que acolhe, que conforta. Pedimos, Jesus, para todas as famílias, pedimos a proteção para o planeta Terra, pedimos pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para os nossos companheiros de trabalho do GEPT, que todos sejam abençoados e fortalecidos nessa tarefa de divulgar a doutrina espírita. Mestre Jesus, sê conosco hoje, amanhã e sempre. E em seu nome, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana, amigos. Muita paz para todos.